Paz e graça sejam com os amados em Yahushua, nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título Criação Divina. As escritura base para a mesma se encontra em Gênesis, capítulo 1, o qual diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 10. Gênesis capítulo 1, verso 14 e verso 26. Amados do Eterno, vamos começar pelo princípio, sim, o começo de tudo, o primeiro livro do Pentateuco, Bereshit, o Gênesis. Esse livro escrito por Moisés nos ajuda a entender quem somos e de onde viemos. Por intermédio do estudo desse precioso livro, podemos afirmar que Deus criou todas as coisas. O Eterno é o Criador de todas as coisas. Que a criação não é uma mera obra do acaso, ou resultado da explosão de uma partícula. Deus é o grande Criador. O Eterno é a causa primária de tudo. O universo, assim como o ser humano, é obra das mãos do mais habilidoso artesão, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, o Eu Sou, o Pai dos Espíritos, o Altíssimo. E no livro de Gênesis também vamos encontrar a história da formação do povo hebreu. O povo escolhido por Deus para revelar a humanidade de um modo mais pessoal. Sim, o povo qual Deus escolheu para que através desse povo ele pudesse revelar-se à humanidade de uma forma mais pessoal. Sim,
O Eterno é um Deus pessoal. Porém, Deus não queria favorecer apenas o povo hebreu. Não, meus amados. Seu plano era restaurar Israel e utilizá-lo como canal de bênção para as demais nações. Isso mesmo. E usar Israel para ser canalizador, para levar as verdades do Eterno às demais nações e aos demais povos, ou povo, como queiram. Veremos ainda o episódio mais triste da humanidade, o episódio mais triste da história humana, o pecado. Vamos ver como ele entrou no mundo e afetou toda a raça humana. Como toda a espécie humana foi contaminada pelo pecado. O Éden, palco do episódio mais triste da raça humana, é também o lugar onde a primeira promessa do envio do Salvador é feita. Gênesis 3:15. Os irmãos confiram. Deus nos ama e não nos deixa entregue ao acaso. Repito, o Eterno nos ama e não deixará a sua criação entregue ao acaso ou à própria sorte. Que o Eterno, que abençoa a cada um de vocês e que possa ter experiência com Deus profundamente em suas vidas. Criação divina. Deus cria no princípio os céus e a terra. Gênesis 1:1. A queda do homem, a entrada do pecado no mundo. Gênesis 3:1-7. A maldade humana se multiplica e Deus ordena o dilúvio. Gênesis 7:1-12. Deus chama Abraão e dá início à nação de Israel. Gênesis 12:1-3. José, o governo da providência de Deus. Gênesis 45, verso 5. Tudo isso nós veremos em mensagens posteriores. Introdução à mensagem. Sem o Gênesis, não teríamos condições de responder às grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra? E de onde viemos? Tendo em vista a sua importância, a nossa fé, começaremos a estudar a partir de agora essa porção tão querida das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos ajude a entender a sua obra criadora e os propósitos da criação. E que o Espírito do Eterno nos ilumine com a história e doutrina do livro, que está escrito há mais de 3.500 anos, e que jamais perdeu a influência e a sua atualidade. E eu aconselho, estude constantemente, metodicamente, o livro de Gênesis. Destaque que as partes que mais lhe tocaram o coração, aplicando-as em suas vidas. Você compreenderá a eficácia desse livro em seu dia a dia, em seu cotidiano. Primeiro tema: data, autoria e local. Nesse tópico buscaremos algumas informações bibliológicas sobre o primeiro livro da Bíblia, ou seja, o Bereshit, o Gênesis.
O tema de Gênesis pode ser resumido em seu primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Yahweh os céus e a terra. O assunto central do livro, portanto, é a origem divina dos céus, da terra, da humanidade e do povo de Israel. 2. Data. A cronologia de que dispomos indica que o Gênesis foi escrito no século XV antes do Messias, ou seja, no século XV antes do nascimento do Salvador. É a obra mais antiga a chegar-nos integralmente às mãos. Dos textos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, só nos restam fragmentos confusos e bastante duvidosos. Quanto ao Gênesis, nós o temos em sua total integridade. Terceiro, autoria. As evidências da própria Escritura indicam que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Lucas, capítulo 24, verso 44, os irmãos confiram. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo, de uma forma homogênea, coerente e lógica. E Yahushua mesmo atestou-lhe a historicidade. Mateus, capítulo 19, 4 a 6. Lucas, capítulo 11, verso 51. Sua inspiração divina é incontestável. A inspiração divina do livro de Gênesis é incontestável. Quarto, o local. O livro de Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida. Isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai. Êxodo 24, capítulo 4. Agora, os objetivos do Gênesis. Todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos com objetivos bem definidos, pois o propósito de Deus sempre foi a redenção plena de Israel e dos gentios. 2 Timóteo 3,16. Os irmãos confiram. Na leitura de Gênesis, ressaltamos dois intuitos divinos. O primeiro, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Fortalecer a fé da geração do Êxodo. Os ouvintes imediatos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel, que resgatados do Egito peregrinaram em direção a Canaã. Isso mesmo. Os leitores ou ouvintes imediatos de Bereshit, Gênesis, foram a geração dos filhos de Israel, que resgatados do Egito peregrinaram em direção a Canaã. Na redenção do povo hebreu, o Espírito de Deus usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da criação. Êxodo 3, 14 a 16. Os israelitas
pois careciam inteiramente de uma grande verdade. O mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão, era poderoso o bastante para introduzi-los na terra prometida. Êxodo 3, verso 17. Então, eles precisavam saber, igualmente, que a geração de Canaã pertencia-lhes, que a região de Canaã pertencia-lhes. Isso mesmo. Eles precisavam saber, igualmente, que a região de Canaã pertencia-lhes por direito, como atestam as várias escrituras de posse registradas em Gênesis. Gênesis 12, verso 1, Gênesis 15, 18, Gênesis 17, 8, Gênesis 26, 3, Gênesis 28, 13, Gênesis 50, verso 24. Os irmãos confiram. Respondendo às perguntas da vida. Tópico 2. Respondendo às perguntas da vida. Shaul Hachalia, Paulo, sabia como empregar as verdades do Gênesis. No Areópago de Atenas, ele deixou bem claro aos filósofos que o Deus desconhecido, tão venerado pelos gregos, era de fato o Criador de todas as coisas. Atos 17, 19 a 31. E além de evangelizá-los, o apóstolo respondeu-lhe as grandes perguntas da vida. Quem fez o universo? E de onde viemos? Até então, eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos e não encontravam tais respostas. Mas a mitologia é incapaz de satisfazer-nos a sede espiritual. Esta é uma grande verdade. E na proclamação do Evangelho, faz-se necessário a evocação de 3 verdades que se acham em Gênesis. A primeira: Deus criou os céus, a terra e o homem. O Eterno criou os céus, a terra e o homem. Segundo, em Adão todos pecamos, tornando-nos réus da morte eterna. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Terceiro, entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, Yahushua, Cristo, nosso Salvador. E a leitura de Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. As verdades contidas no livro de Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias atuais. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. Nossos filhos dependem de conhecer o Criador de todas as coisas.
O que eles veem não é obra do acaso, é criação divina. Não é o que é ensinado erroneamente nos livros seculares, o que as escolas ensinam, o que as faculdades têm apresentado. Muito pelo contrário. Nós fomos criados, assim como os céus e a terra foram criadas, por um Criador pessoal, por um Deus pessoal. Nós não somos resultados de uma explosão. O universo não veio existir através do Big Bang, mas através do poder da palavra do Criador. Se não formos precavidos, doutrinas fúteis como o evolucionismo lhes roubarão a fé salvadora. Portanto, ensine aos seus filhos a verdade contida no livro de Gênesis, a verdade sobre o Criador, um Deus pessoal, um Deus que não distanciou da sua criação. Terceiro tópico, o conteúdo do Gênesis. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções. Primeira, do capítulo 1 ao 11, temos a história primitiva, que vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. E do capítulo 12 ao 50, entramos em contato com o início da história de Israel. Todavia, para efeitos didáticos, adotaremos uma divisão mais analítica. Primeiro, criação. Em seus 2 primeiros capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir os céus, a terra e a humanidade. Tudo quanto vemos, e também o que não podemos ver, foi criado por Deus. Gênesis capítulo 1, verso 2. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. Temos aqui uma história real e não uma parábola como alegam os incrédulos. Isso mesmo. Temos aqui uma história real e não uma alegoria, uma parábola, como é ensinado por aí. 2. A queda e a degradação humana. Nos capítulos 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. E em meio a essa tragédia, porém, o Eterno anuncia a redenção da humanidade através da semente, através da descendência ou do descendente da mulher. Gênesis 3, verso 15. Terceiro, o dilúvio de Noé. Devido à degradação da raça humana, o Eterno decreta o fim da primeira civilização, ou da humanidade até então, ou do mundo o
qual foi sepultado. A descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Confiram Gênesis 6, 8. O recomeço da civilização. Quarto, o recomeço da civilização. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo de civilização, ou um novo círculo civilizatório. A história do recomeço é contada nos capítulos 9 a 11 do livro de Gênesis. Isso mesmo. A história desse começo civilizatório é contada a partir do capítulo 9 a 11 do livro de Gênesis. E dessa forma, o clã noêmico acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Quinto, a origem da nação de Israel. A partir do capítulo 12 ao fim do livro, Moisés, o autor sagrado, dedica-se à formação da nação de Israel. A história do povo eleito, no Gênesis, tem início com Abraão e encerra-se com José. Concluindo, veja como são contrastantes o primeiro e o último versículo do Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. Isso mesmo. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. No último, uma nota de condolência. No último, uma nota de condolências. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50, versículo 26. Apesar do luto que encerra o Gênesis,